A professora, o professor, eles devem procurar o sindicato, mas antes, eu acho que é importante esclarecer, né, que os professores têm que ter informação sobre o que significa esse projeto de lei. E eles têm que ter essa informação sobre duas perspectivas, tanto a jurídica quanto a política. Então, sob a perspectiva jurídica, tem que ter a consciência de que esse projeto ele é inconstitucional. Já foi dado parecer pelo ministro do STF, para uma liminar, né, que já houve uma tentativa de fazer isso se tornar lei em Alagoas, e o ministro Barroso já julgou como inconstitucional. E sob a perspectiva política, entender que esse projeto ele vem se desenvolvendo desde o golpe, né, que culminou com o impeachment da presidenta Dilma, e em seguida com o golpe na classe trabalhadora, né, que foi a PEC 55, que é o congelamento dos gastos, né, por 20 anos. Então, saúde, educação, todas essas questões sociais estão todas retiradas com essa PEC. Com a reforma trabalhista, né, que retirou todos os direitos praticamente dos trabalhadores, e agora, com o que eles estão tentando, com a reforma da Previdência, que se não passou agora por conta da eleição, deve passar mais para frente. Então, sob a perspectiva política, é muito importante entender por que esse projeto se desenvolve. É muito importante, né, para a elite política, para a classe dominante, que os estudantes não tenham conhecimento da realidade. Então, que eles acham que é natural mesmo se aposentar, ou nem se aposentar, morrer antes de se aposentar, né? Ter que trabalhar 49 anos para se aposentar, que é natural um trabalho intermitente, né? O trabalhador pode ser chamado no momento que quer. Então, é muito mais fácil naturalizar isso, não desenvolvendo o conhecimento crítico dos estudantes, né? Que é isso que está garantido pela nossa Constituição, inclusive, né? A liberdade de ensinar, o pensamento crítico e tudo mais. É muito importante para a elite, então, não permitir que esse pensamento crítico chegue às escolas, tá? Porque aí sim os estudantes vão entender isso como natural, como o trabalhador, né? Porque, na verdade, esse projeto é um projeto para pobre, né? Ele vai atingir as escolas da periferia, as escolas públicas, porque na rede privada, dificilmente esse projeto entre nas grandes escolas, porque eles sabem, né, que é importante o conhecimento, e o conhecimento se dá com a reflexão, com a crítica e tudo mais. Inclusive, esse conhecimento é importante para as grandes escolas, que são os que formam a elite que vai governar o país daqui para frente, para manter, né, o status quo, mostrar que eles vão continuar governando e vão continuar aí retirando dos trabalhadores de diferentes formas, né, por meio de diferentes golpes. Então, é muito importante que o professor, a professora tenha consciência do momento político em que a gente vive e como esse projeto de lei ele está se espalhando pelo Brasil inteiro, por meio das câmaras municipais, das assembleias legislativas e tudo mais. Bom, tendo consciência disso e sofrendo a perseguição, procurar o sindicato, né? Ligar no sindicato, porque o sindicato tem o dever de chamar a escola, né, e demonstrar para os donos da escola, para o coordenador, enfim, para quem foi que conversou com o professor, ameaçou, enfim, conversar com eles no sentido de mostrar que esse projeto é inconstitucional, no sentido de mostrar que se ele é inconstitucional, uma prática dessas, ela se torna assédio, então ela é uma prática assediosa, tá? E se persistir isso e o professor, a professora quiser ingressar com a ação, também deve continuar no sindicato. Então, é isso que o sindicato pode oferecer para que esses professores tomem, que se protejam desse projeto e que busquem essas informações também no sindicato, né? Busquem o conhecimento sobre esse projeto no sindicato. Olha, nas escolas da rede privada, é muito difícil que o professor tenha essa liberdade, essa autonomia de chamar os pais para conversar, né? Então, essas conversas, elas precisariam primeiro ser via coordenadores ou diretores da própria escola, ou os próprios donos de escola, né? Não sendo possível,
É muito difícil que isso aconteça assim diretamente do professor com os pais, né? Muitas vezes as reclamações chegam de forma sutil para o coordenador, e o coordenador é que vai falar com a professora. Então, você tem essa ponte, dificilmente tem um acesso direto aos pais. De qualquer forma, o professor que também se sentia, a professora se sentir assediado nesse sentido, com uma reclamação dos pais, ele pode recorrer ao planejamento, porque se faz um planejamento, esse planejamento ele é deferido, entre aspas, aí, pelos coordenadores, por toda os agentes, né, envolvidos na educação, e tendo esse planejamento, o professor tendo usado esses conhecimentos que estão lá no planejamento e mesmo assim sendo questionado, deve mostrar para o coordenador que, olha, né, há uma concordância com esse planejamento que foi feito, tal, e tudo mais. E caso isso persista, né, aí procurar o sindicato. Foi apresentado o projeto Escola Sem Partido na Câmara Municipal de Guarulhos por um vereador que sequer professor é um advogado e que sequer de educação entende. Todos os sindicatos, tanto da escola pública, quanto da rede privada, quanto dos professores da rede municipal, outros movimentos sociais, todos nós nos mobilizamos e fomos para a Câmara. Há 3 sessões que a gente vem participando, atuando, né, nessas sessões, mobilizados, tentando impedir que esse projeto seja deliberado para que ele vá para as comissões e tudo mais. O grupo do MBL, Direita São Paulo, estavam presentes, só que eles estavam num número bem menor de pessoas e saíram escoltados da Câmara. Nós fomos ver a saída deles, né, escoltados pela GCM e tudo mais, e gritando as palavras de ordem, né, contra a lei da mordaça, contra a escola sem partido, enfim. E a GCM simplesmente começou a atirar, mirando a cabeça das pessoas. Uma diretora do Sindicato dos Professores, que já foi presidente do Simpro, foi atingida na cabeça, precisou ir fazer tomografia e tudo mais, está com o pescoço aqui bem comprometido, porque a pancada acabou comprometendo tudo aqui. É importante relatar também as dificuldades que todos os atingidos tiveram para fazer o boletim de ocorrência. A maioria deles foram mais de 12 atingidos. 2 fizeram um boletim de ocorrência, porque os outros não conseguiram fazer pelo tempo. Né? Eu e a Andressa, diretora do Simpro, que foi atingida, nós ficamos 6 horas na delegacia para conseguir fazer um boletim de ocorrência, com pouquíssimas pessoas esperando e eles não nos chamavam. Então a situação lá em Guarulhos está bem ruim, então nós estamos organizando, mobilizando todos os professores, todas as pessoas envolvidas com movimentos sociais para poder atuar contra isso e esperar, né, que a GCM não tenha essa prática fascista que teve conosco ao proteger a direita e nos atacar assim tão certeiro, né, com tiros tão certeiros.